faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Cante. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, e por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: o Filho, o Espírito e o Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, e sobre todo nome é o céu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Você pode cantar? E quão grande é o meu Deus, eu cantarei, é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, e quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? É um prazer estarmos aqui mais uma noite para louvar o nome do Senhor. E eu convido você para estarmos orando nesse momento. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia. Te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor, por tudo que tu tens feito, Senhor, em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor Deus, porque não faltou nada em nossa casa. Te agradecemos porque temos saúde. Te agradeço, Senhor Deus, por todos aqueles que estão ouvindo a Tua palavra nesse momento. Que as Tuas bênçãos sejam sobre cada um. Fica conosco, abre os nossos corações para ouvir a Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de João, capítulo 12, do versículo 23 ao 26. João 12, do 23 ao 26. Amém? Diz assim: E Jesus lhes respondeu, dizendo:
é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fique ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrecer a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Amém? Que essa palavra possa ser plantada no seu coração. E nesse momento nós vamos entrar no momento missionário. Nós estamos trabalhando nas missões nacionais e mostrando para vocês a ênfase que a campanha de missões está lançando esse ano. Semana passada falamos sobre a ênfase, o A, que significa amo, e hoje nós vamos falar sobre o M, que multiplico. Nesse momento vamos passar um vídeo. Eu me considero filho do amor dos batistas brasileiros, porque quando meu pai faleceu, eu tinha 9 anos de idade, e eu questionava muito por que ele havia morrido. E todas as pessoas me diziam que era vontade de Deus, porque Deus que quis, e aquilo me irritava, porque para mim Deus era o culpado. Quando eu completei 13 para 14 anos de idade, a primeira igreja batista em Russas alcançou um vizinho meu, chamado Edmilson, que me convidou. Na mensagem, no finalzinho da mensagem, o pastor Isaías, que é missionário de Missões Nacionais, ele disse o seguinte: olha, Deus quer que você saiba que Ele é o seu pai e que independente da perda que você tenha tido, Ele sempre cuidou de você. E naquele dia 9 de setembro de 2001, eu entreguei minha vida para Jesus e tive o privilégio de ser cuidado espiritualmente e também muitas vezes materialmente, porque aquela família missionária, ela me mostrou que a vida só vale a pena com Jesus. Quando chegamos à cidade de Russas, nós já éramos missionários de missões nacionais. Na realidade, nós estávamos vindo de Fortaleza para revitalizar um campo em Jaguaribe, uma cidade aqui próxima. Na volta, nós paramos em Russas e ficamos encantados com essa cidade onde não havia um trabalho batista. Chegando aqui, na realidade, Deus colocou no nosso coração o desejo de plantar um trabalho aqui nesta cidade. Um dos grandes exemplos do relacionamento discipulador é a vida do irmão Ítalo. Ítalo se converteu aqui com 13 anos e a igreja começou a investir na vida do Ítalo. É a vida na vida. Aos 16 anos de idade, eu tive o privilégio de começar um pequeno grupo no bairro que eu morava. E hoje eu entendo que aquela evangelização discipuladora é a maneira como Deus quer cuidar de nós. Ele quer que cada pessoa cuide um do outro. Então, eu comecei a evangelizar, a convidar pessoas, a cuidar de pessoas. E hoje, para a glória de Deus, lá em Russas, nós temos a segunda igreja batista, que é fruto desse pequeno grupo que nós iniciamos com 16 anos de idade. E em 2014, nós chegamos aqui em Fortaleza com a missão de plantar uma igreja no bairro Jacarecanga. Existem 2.700.000 pessoas precisando de Jesus. Então, eu comecei a orar para que Deus nos direcionasse. Com a visão de igreja multiplicadora, nós começamos a trabalhar com a evangelização discipuladora, o relacionamento discipulador, indo nas casas das pessoas, não apenas oferecendo estudo bíblico, mas oferecendo a elas a oportunidade de ter um amigo, de ter alguém que possa compartilhar vida na vida, vida de Deus com elas. Estamos lá no Joaquim Távora com o projeto de jiu-jitsu e aqui no Mondubim nós temos o projeto com as crianças que fazem aula de capoeira e esporte. E hoje, para a glória de Deus, nós estamos trabalhando na plantação de 4 igrejas. Nós estamos na região norte, com a Igreja Batista em Jacarecanga. Estamos na região oeste, com a revitalização da Igreja Batista em Quintino Cunha. Estamos na região sul, aqui nesse bairro, no Mondubim, com a plantação de igreja. Temos na região leste, no bairro Ancuri, a Igreja Batista Paraíso, também com PGM. E temos no coração de Fortaleza, no Seminário Batista do Ceará, nós temos hoje um PGM funcionando lá às quintas-feiras e já temos ali os cultos da congregação aos domingos. Então nós estamos trabalhando relacionamento discipulador, oração,
plantação de igreja, formação de líderes e compaixão e graça. Conheci o missionário Ítalo e foi a bênção porque, na realidade, o primeiro trabalho que nós fizemos foi com ele, lá em Joaquim Távora. E eu me recordo que das vezes que ele me dava carona, na porta lá de casa, a gente conversava muito, ele manifestava o desejo, né, de alcançar outros locais. Hoje eu pergunto para ele: e aí, missionário, como é que está? Ele disse: o jeito dele, está bem melhor, né? E realmente, assim, eu fico emocionado, porque arde o desejo de fazer algo, porque foi Deus quem colocou. As lágrimas são de alegria e de ter o privilégio de ver o agir de Deus, de ver as histórias da Bíblia saindo e acontecendo ao nosso redor. E eu creio que é só o começo. Quando eu me lembro que a família missionária chegou na minha cidade e me acolheu, quando eu lembro de tudo que Deus já fez na minha vida como cristão, na minha vida como missionário, e eu vejo a necessidade, a carência das pessoas, eu não me imagino mais a minha vida sem esse propósito. A minha razão de viver hoje é levar isso para as pessoas, para que as pessoas conheçam Jesus e saibam que Jesus transforma. E eu me alegro de ser um fruto desse amor, um fruto desse cuidado que os batistas brasileiros têm tido em pregar o Evangelho, fazendo discípulos, cuidando das pessoas. Obrigado, Senhor, por me amar. Isso me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. O seu poder e seu querer, Cristo, meu Salvador, me eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar, para avançar, se vou orar pela minha nação, vou servir e o pão de amar, porque Ele me amou, multiplicar, para avançar, se vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Eu vou amar, porque Ele me amou. Amém. Nesse momento vamos estar recitando o nosso tema e a nossa divisa. Tema: porque Ele me amou primeiro. A divisa está lá em 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém. Não esqueçam, irmãos, de estar orando pelos missionários, estar orando pelo Brasil, para que Deus possa transformar a nossa nação. Não, você pode fazer missões de várias formas, orando, contribuindo, indo ao campo. E nesse momento nós temos a oportunidade de ofertarmos, de entregar nosso dízimo, de ofertar para a campanha de missões. Nós vamos estar disponibilizando o link, né, a conta da igreja, para que você possa estar depositando o seu dízimo, sua oferta, seja a oferta de missões. E juntamente com o número da conta vai estar o número do telefone do tesoureiro, para que você possa estar mandando a foto do comprovante de depósito
e especifique se é dízimo ou se é oferta. Amém? E para clamar, para estar levantando clamor pelo nosso Brasil, eu convido o irmão Giovanni nesse momento. Amém. Vamos orar agora neste momento. Oremos. Te damos, o Pai, em Jesus, queremos, Senhor Deus, mais uma vez, ó Pai, te agradecer, Senhor, por estarmos, Senhor, louvando, meu Deus, exaltando o teu santo nome, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, pela semana que passamos, Senhor, bens com saúde, ó Pai. Te agradecemos, Deus, por tudo, Senhor, pela nossa família e por cada um dos nossos irmãos, ó Deus. Te pedimos, Senhor, pelo nosso país, neste momento, ó Pai, que Tu possa, Senhor Deus, fazer levantar, Senhor Deus, esse país das cinzas, Senhor, em que se encontra, meu Pai, no caos social, Senhor Deus, desejas, ó Pai, que Tu possa estar reerguendo, meu Pai, este país, que Tu possa, Senhor Deus, Tu possa, meu Pai, estar restaurando, Senhor, a cada lar, Senhor Deus, a cada pessoa que neste momento, Senhor, necessita, meu Pai, ouvir a Tua palavra, Deus. Que o Teu amor, Senhor, a Tua misericórdia, meu Pai, que o Senhor tem com cada um de nós, possa, Senhor, ser alcançada, Senhor, em outras vidas, ó Deus. Te pedimos, Senhor Deus, pelos nossos governantes, Senhor Deus, aqueles que estão hoje no poder e aqueles, Senhor, que serão escolhidos logo mais, ó Deus, que Tu possa, Senhor, estar abençoando a cada um deles, Senhor Deus, e também que Tu possa, meu Pai, estar dando discernimento, ó Deus, para as pessoas, para que elas possam, meu Pai, votar, Senhor, naqueles que realmente querem o bem, Senhor, desta nação, ó Pai. Te pedimos, Senhor, pela Tua igreja, Senhor, pelo cada um dos irmãos, ó Deus, Tu possa, meu Pai, estar sendo, Senhor, com cada família, estar, Senhor Deus, suprindo, meu Pai, as necessidades, Senhor, de cada um, seja um emprego, Senhor Deus, seja alimentação, Senhor, enfim, ó Deus, que Tu possa, Pai, estar, meu Deus, suprindo a necessidade de cada um de nós, ó Deus. Te pedimos, Senhor, também pelos nossos missionários, pelos nossos pastores, ó Deus, que Tu possa, meu Pai, abençoar a cada um deles, Senhor, que Tu possa, meu Pai, abençoar as suas famílias, Senhor Deus, o seu emocional, Senhor Deus, as suas situações financeiras, ó Pai, Tu sabe, meu Deus, a situação de cada um, que Tu possa, meu Pai, ter misericórdia, Senhor, e compaixão de cada um deles. É assim, Senhor, que nós oramos e Te agradecemos. E desde já, Senhor, sabemos, meu Pai, que toda essa situação que temos hoje, ó Deus, será revertida para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus. É assim que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus vai fazer um mover em nosso Brasil. E junto com o Ministério de Louvor, vamos louvar a Deus. Vamos agradecer pelas bênçãos recebidas, pela nossa saúde. Vamos agradecer a Deus nesse momento. Amém, louvado seja o Senhor. Eu convido vocês que estão em casa a ficar em pé para louvarmos ao nosso Deus, que é digno de toda a honra e toda a glória. E nós podemos louvar com nossas vozes. Chame seus amigos, louve o Senhor, compartilhe esse momento com toda a sua família. Amém? E venha louvar junto com a gente. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos e nada temerei. Diga, Tu és santo.
Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Senhor, diga: tu és a minha luz. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado, Senhor, se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos e nada temerei. Santo, tu és Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Diga só: só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre
Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que você que está em casa louvasse assim comigo. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia. Quem tem poder sobre o pecado e o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz, que nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Ele que traz paz, é quem traz paz ao caos dos homens, é escudo dos indefesos que ele, o Rei da Glória, o poderoso Deus, ele reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão declare, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte. Antes você vai. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que a morte. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Declare mais forte, vai. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro
livre sou. Que hoje livre sou. E hoje somos livres porque Deus se fez carne e veio ao mundo e se sacrificou pela nossa vida. Amém. Nesse momento, antes da palavra que o pastor trouxe nessa noite para os nossos corações, nós vamos estar passando um vídeo para vocês. E logo após, o pastor estará ministrando a palavra de Deus para os nossos corações. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, oh Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emmanuel. Jesus, Santo dos Santos. De Deus, alegria profunda no meu coração. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Jesus, pão da vida.
Jesus, Santo dos Santos, árvore, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe adoração. Jesus, oh Jesus, és digno de louvor, oh Yeshua, oh Hamashiach. Yeshua, Hamashiach, pão da vida, Messias, Filho de Deus. Oh, Yeshua, Hamashiach, pão da vida, Jesus. Shalom Adonai. Hoje iremos tratar sobre o seguinte tema: Jesus, o grão de trigo que morreu para gerar vida eterna. Jesus saiu da aldeia de Betânia, onde moravam Lázaro, Marta e Maria, e onde também Lázaro foi ressuscitado, em direção a Jerusalém. A ressurreição de Lázaro provocou uma grande curiosidade em alguns gregos e judeus, e desejaram conhecer Jesus Cristo. Jesus é recebido em Jerusalém por uma grande multidão que tomaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro e clamaram: Hosana, bendito Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. A expressão Hosana quer dizer literalmente salva-nos. É de fato uma referência bem propícia para aquele que entrava em Jerusalém justamente com esse propósito. Sua entrada na cidade, como ele bem sabia, tinha o propósito de trazer salvação ao homem através da sua morte. Entretanto, não era a salvação que os judeus buscavam, não uma salvação do domínio romano, nem tampouco do peso religioso dos fariseus. Jesus Cristo veio para resgatar o homem e a mulher do pecado, da morte eterna, da condenação eterna e, em última instância, da ira de Deus. Alguns gregos que estavam em Jerusalém durante a festa da Páscoa e foram ao discípulo Filipe e pediram para conhecer Jesus. Na sequência, Filipe foi até André e ambos foram ao mestre com os homens. Jesus, ao perceber a aproximação daqueles homens que sabia não pertencerem ao judaísmo, anunciou, conforme está escrito em João 12:23. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Jesus estava dizendo que havia chegado a hora de se entregar por amor ao pecador, sofrer e morrer para salvar os pecadores. Em seguida, ele diz, conforme está escrito em João 12:24, em verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Aqui Jesus
se referiu a respeito do grão de trigo e de sua morte para produzir fruto? Respondemos. Primeiro, Jesus Cristo é o grão de trigo. Jesus, na sua ilustração da parábola do grão de trigo, se apresenta como o grão de trigo que veio do céu para a terra. Sabemos que o pão é feito do trigo e Jesus também afirmou ser o pão da vida. No Evangelho de João 6, 48 a 51, ele disse ser o pão vivo que desceu do céu. Diz o texto: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus fez uma alusão ao maná que os antepassados judeus receberam no deserto na época de Moisés. Este pão era material e temporal. O povo comeu e foi sustentado fisicamente por um dia, porém necessitava de mais pão a cada dia. E o pão não era capaz de evitar que morressem. No entanto, Jesus ofereceu a si mesmo como sendo o pão espiritual do céu, que satisfaz completamente a nossa fome e nos leva à vida eterna. Jesus nasceu em Belém, não apenas porque o profeta Miqueias profetizou que assim aconteceria, mas porque Belém significa casa do pão. Em certa ocasião, Jesus disse, conforme João 6,35, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Como Jesus pode dar-nos o seu corpo como pão para comermos? Comer o pão vivo que desceu do céu significa aceitar Cristo em nossa vida e unir-nos a Ele. Jesus, como o pão da vida, é usado figurativamente para dizer que é o alimento espiritual que veio do céu. Quem aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, recebe esse pão que gozará dos benefícios da morte de Cristo. Daí porque ele afirmar, se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Jesus, como pão da vida, é tudo o que necessitamos. Se você se sente como uma ovelha, ele é o bom pastor, que dá sua vida pelas ovelhas. Se você está desanimado, ele diz, eu sou a rocha. Se você tem sede, ele é a água da vida. Se você precisa de proteção, ele diz, eu sou o leão da tribo de Judá. Se você precisa de salvação, ele diz, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Aplicando essa palavra na sua vida, nunca se esqueça que um dia o grão de trigo, Jesus, veio à terra com o único propósito de pôr amor ao pecador. Dar sua vida para a remissão de seus pecados e salvação da morte eterna, livrando da condenação que o levaria a passar a eternidade afastado de Deus em lugar de dor e castigo eterno chamado inferno. Portanto, a melhor forma de honrá-lo e respeitar seu sacrifício é abrir seu coração e recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida, deixar-o reinar em seu coração. 2. Jesus Cristo é o grão de trigo que morreu e ressuscitou ao terceiro dia para garantir a nossa ressurreição e vida eterna. Jesus afirmou em João 12:24, se o grão de trigo morrer, dá muito fruto. Jesus, em sua natureza humana, morreu e foi ressuscitado, tendo subido aos céus e sido glorificado. Essa mesma vida e processo de glorificação são transferidos aos remidos, perdoados em Cristo Jesus, e passam a compartilhar da vida que ele possui, a vida eterna de Deus. A imagem do grão de trigo que morre da terra a fim de crescer e produzir uma colheita pode ser vista como uma metáfora da própria morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Através de sua morte, ele pagou um alto preço por nossos pecados e venceu a morte de uma vez por todas. Se a sua cruz nos liberta da tirania do pecado e da morte e nos mostra o caminho do amor perfeito. Jesus fez uma excelente ilustração sobre a necessidade do seu sacrifício. Jesus tinha que morrer
para pagar os nossos pecados, mas também para mostrar seu poder sobre a morte. A sua ressurreição prova que ele tem vida eterna. Jesus veio ao mundo para morrer, não morrer de velhice, ou de causas consideradas naturais, ou por acidente, porém morreu por sua própria vontade, que colocou em submissão à vontade do seu Pai. Morrer em sacrifício vicário, substitutivo, morreu por causa de nossos pecados, não por causa dos pecados dele próprio, nunca pecou, mas por causa de nós, homens e mulheres pecadores. Ele utilizou a figura da natureza para simbolizar o motivo pelo qual morreria, para que pela sua morte muitas vidas pudessem ser salvas da condenação eterna. Não somente Jesus veio para dar sua vida pelos judeus, mas também pelos outros, ou seja, pelos gentios, aqueles que não são judeus. Em João 10,16 reflete essa verdade. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, a estas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. O que deseja crer em Jesus tem que entregar a vida a Ele, como aquele que morreu para que pudéssemos viver eternamente. Tem que entregar a vida a Ele, reconhecendo, tendo fé que somente pela morte dele, uma pessoa pode nascer de novo e viver eternamente. Jesus precisou morrer na cruz para gerar incontáveis filhos de Deus, pelo poder da sua ressurreição. Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, 20 a 23, escreveu o seguinte: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar dos mortos e jamais morrerá novamente. Portanto, ele próprio foi a primeira colheita futura da ressurreição dos que morrem crendo em Jesus Cristo. Ele é o precursor, a garantia de que no final ressuscitaremos para a vida eterna. A morte entrou no mundo como resultado do pecado de Adão e Eva. Paulo explica que o pecado de Adão trouxe o pecado a todas as pessoas, e que a morte e o pecado se estenderam a todos os seres humanos por causa deste primeiro ato pecaminoso. O apóstolo declarou também o paralelo que existe entre a morte de Adão e a ressurreição em Cristo Jesus. Aplicando essa palavra na sua vida, Jesus disse: o grão de trigo veio à terra, nasceu, morreu e ressuscitou. Como exemplo do primeiro homem que morreu, para não morrer, mas abrindo a oportunidade a todos os pecadores a se arrependerem de seus pecados e aceitarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Com Cristo todos morrem, mas com Ele ressuscitarão para a vida eterna. Portanto, ame cada vez mais Jesus Cristo, entregue-se a Ele por completo, deixe Jesus ser não somente o seu Salvador, mas seu Rei, seu Senhor, e portanto esteja a Ele submisso, fazendo valer a sua vontade em sua vida. 3. Só pode crer em Jesus quem está disposto, a morrer para este mundo, morrer o homem velho para o surgimento da nova criatura. Após comparar-se com o grão de trigo, que morreria para que pudesse gerar vidas, Jesus alertou para o fato de que uma pessoa que ama a sua vida, fatalmente há de perdê-la, e uma pessoa que aborrece e despreza a sua vida, há de guardá-la para a vida eterna. Em João 12, 25 está escrito: quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Devemos estar comprometidos em viver para Cristo, a ponto de aborrecermos a nossa própria vida. Semelhantemente a um grão de trigo que morre para gerar frutos, precisamos também morrer para este mundo. Não aceitar os valores, os padrões adotados neste mundo, que afrontam os ensinamentos de Jesus. Por isso que Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 1 e 2,
ele escreveu retratando que o cristão deve entregar seu corpo a Deus por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o seu culto racional. E mais adiante exorta os cristãos a não se conformarem com este mundo, a não se amoldarem ao padrão deste mundo. Em outras palavras, morrerem para os valores pecaminosos deste mundo. Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 6, versículo 14, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O mundo está cheio de seduções. Diariamente somos abertamente confrontados por meio de sutis pressões culturais e propagandas. A única maneira de escapar dessas influências destrutivas é pedir a Deus que nos ajude a crucificar nosso interesse por elas. Crucificado é morrer para o mundo, mas viver para Cristo é entender que ao passar pelo novo nascimento em Cristo Jesus, tornou-se uma nova criatura, e o que antes fazia para satisfazer a carne e ao mundo não mais está com essa pretensão, está morto para ele convertido. Por isso que Paulo, ao escrever a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, escreveu: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quem está crucificado por Cristo vive deste mundo com o pensamento das coisas que são do alto, das coisas que são do céu. Por isso em Colossenses 3,12 está escrito: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Nossa cidade está no céu, Filipenses 3,20, mas a nossa pátria está no céu, onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Somos peregrinos dessa terra, devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Não podemos nos prender, nos contaminar com as coisas deste mundo, pois quem quer ser amigo deste mundo constitui-se inimigo de Deus. Por isso que Tiago, o irmão de Jesus Cristo, ao escrever o livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 4, assim escreveu: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Hoje nós morremos para o mundo, mas nascemos para uma nova vida, transformadas pelo amor de Cristo em nós. Com estas palavras, Jesus está ensinando que a vida que ele concede é eterna e não passageira. Ele não entregou a sua própria vida, que era eterna, para produzir vida passageira. Isso não teria lógica. A vida eterna tem que gerar a vida eterna. Que o amor à vida terrena faz com que a vida terrena, ou melhor dizendo, que o amor à vida terrena faz com que a vida eterna seja perdida. Amor produz apego, produz dedicação. Ora, a vida que desfrutamos sem Cristo é passageira, porque fomos gerados por seres mortais sem vida eterna. É vida eterna, é vida terrena. Se nos apegarmos ao que é passageiro, deixamos o que é eterno passar. Jesus Cristo quer dar vida eterna. Morreu para isto, mas se uma pessoa quiser desfrutar do poder de Jesus somente para este mundo, o que ele oferece de mais valor será perdido. Paulo nos adverte em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Que o desapego à vida terrena faz com que a vida eterna seja resguardada. Nós nascemos para viver eternamente. A eternidade vale muito mais do que a temporalidade. Não podemos permitir que valores terrenos, humanos, passageiros, nos impeçam de entregar a vida a Jesus como Salvador de nossas vidas eternas. Para nos desapegarmos da vida terrena, Jesus mostrou que é necessário trocar as trevas pela luz. Em João 12, 35, 36 e 46 está escrito: disse então Jesus: ainda por um pouco de tempo a luz está entre vós. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz,
Crede na luz para que vos tornei filhos da luz. Eu, que sou a luz, vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus é a luz que vê ao mundo e faz com que todo aquele que crê nele não permaneça nas trevas. Isso significa que aquele que não tem Jesus está em trevas. Aplicando essa palavra na sua vida, da mesma forma que Jesus morreu para gerar vida eterna, precisamos morrer para este mundo, para os valores por ele adotados que afrontam os ensinamentos de Deus. Quarto, com Cristo morremos para este mundo e para a antiga natureza com o propósito de dar frutos. Jesus afirmou: se o grão de trigo morrer, dá muito fruto. Ele se referia não só a si próprio, mas a todos que o aceitassem como Senhor e Salvador. O verdadeiro cristão é comparado a um grão de trigo que precisa morrer para seu eu e também para o mundo, para que produza frutos. Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O velho Saulo havia morrido através da crucificação com Cristo. Não mais vivia para si, mas para Cristo. Aquele que vive egoisticamente, preservando a sua vida para si mesmo, não pode produzir qualquer benefício. Fomos regenerados pela divina palavra de Deus para frutificar através da vida de Jesus em nós. Em João 15:16, Jesus disse: vós não me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Se somos um grão que morreu para este mundo e passamos a viver para Cristo, precisamos dar frutos do arrependimento e de nossa salvação em Cristo Jesus, tendo uma vida de santidade e serventia ao reino de Deus. Quem não der bom fruto é semelhante a uma árvore que será cortada. Se somos comparados a um grão de trigo que morreu para dar frutos, precisamos demonstrar na prática uma mudança de vida, ter uma vida centrada em Cristo, uma vida onde morremos para nós mesmos, para que Cristo possa viver em nós. Uma vida que busca satisfazer Deus, em vez de satisfazer as pessoas ou a si mesmo. Uma vida cuja prioridade é Deus. João Batista, no deserto, inspirado por Deus, clamava o povo ao arrependimento e dizia: deem frutos que mostrem o arrependimento. E na sequência acrescentou, conforme Lucas 3:9, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto, é cortada e lançada no fogo. A vida de Cristo nos faz frutificar o fruto do Espírito em qualquer circunstância e em qualquer lugar. Nossa chamada é para frutificar, para encher a casa do Senhor com frutos permanentes, contribuindo para o crescimento do reino de Deus. Não existe o fruto do Espírito sem a morte da velha natureza. Morre o homem velho e subordinado e ressuscita um novo homem completamente submisso à vontade de Deus. Quando passamos a viver em Jesus Cristo, deixamos de viver para nossa própria vontade, produzimos o fruto do Espírito. Em Gálatas 5:22-23 está escrito: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A fé precisa ser provada por frutos. Estes frutos não são apenas os espelhados pelas virtudes que devem marcar o caráter cristão, mas também pela vida reprodutiva, onde um discípulo gera outros discípulos. Aplicando essa palavra na sua vida, se Cristo faz parte da sua vida, e se somos cristãos, seguidores de Cristo, somos novas criaturas e passamos pelo novo nascimento, temos que testemunhar essa mudança que Jesus operou em nós, produzindo frutos de um novo convertido, de uma vida de santidade, de uma vida de serventia a Deus e à igreja e a Cristo, fazendo com que aonde nós venhamos chegar, possamos ser uma carta escrita pelo Espírito Santo, onde as pessoas possam ler em nós
a presença genuína de Jesus Cristo, que nos transformou naquele homem velho, naquela mulher velha, submissa ao pecado, escrava do pecado, que vivia nas trevas, num novo homem, numa nova criatura, e dessa feita, vivendo para agradar a Deus. Gostaria que você compreendesse que esse assunto que nós trazemos nessa noite. Nós aprendemos hoje que Jesus Cristo é o grão de trigo. Jesus Cristo é o grão de trigo que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para garantir a nossa ressurreição e vida eterna. Só pode crer em Jesus quem está disposto a morrer para este mundo, morrer o homem velho para o surgimento da nova criatura. Com Cristo morremos para este mundo e para a antiga natureza com o propósito de dar frutos. Eu gostaria que você, neste momento, baixasse sua cabeça e vamos agora orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, que é viva e eficaz, lâmpada para nossos pés, luz para o nosso caminho. Oh Deus, em nome de Jesus, que tal qual Jesus, um grão de trigo que morreu para gerar vida eterna, que nós possamos também ser esse grão de trigo para morrer para esse mundo e gerar uma vida de testemunho da presença de Cristo em nossa vida, e possamos ser porta-vozes da mensagem da salvação, das boas novas, para que outros grãos de trigo possam surgir para a igreja e possamos formar esse grande coral de homens e mulheres louvando e adorando a Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, que essa pessoa que ouviu essa mensagem possa abrir seu coração, se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O único instrumento, o único meio pelo qual nós obtemos a salvação. O pecado gerou a morte física e a morte espiritual. Muitos estão separados de Deus pelo pecado, mas há a oportunidade do arrependimento e abrirem seus corações para aceitarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, livrando do pecado, livrando da morte eterna, de passar a eternidade separada de Deus. É assim que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação e a comunhão do Espírito Santo repouse na vida de cada um de nós, hoje e para sempre. E a igreja diz amém. Amém. Estamos chegando aos nossos instantes finais. Agradeço a todos por estar aqui junto comigo, louvando a Deus, engrandecendo o seu nome. Tenho alguns avisos para passar para os irmãos. Na quarta-feira tem o culto online da MCM. Você que faz parte do grupo da MCM, fique atento, que a irmã Meire sempre tem enviado o link. Nas quintas-feiras tem a célula. A irmã Jussara disponibiliza o link no grupo para que às 8 horas possamos estar no grupo. Na sexta-feira tem o culto de oração, também online. A irmã Meire está sempre mandando o link. No sábado tem o nosso culto da Unijovem presencial. Você é nosso convidado, que pode estar aqui presente. Estamos tomando todas as medidas de precaução. No domingo, às 17 horas, tem o culto infantil. Passe, você que tem criança em casa, faça sua criança assistir. Tem sido uma bênção o nosso cultinho. E às 18h30 tem o nosso culto. E é um prazer dizer para os irmãos que o nosso culto será presencial, para a glória de Deus. E junto com o nosso culto, com a volta do nosso culto presencial, teremos a ceia do Senhor. Então se preparem também para a ceia. Irmãos, estaremos durante a semana passando algumas informações pelo grupo oficial da igreja sobre como você pode fazer a sua inscrição para participar desse culto presencial. Como todos nós sabemos, ainda não pode, 100% da igreja está presencial. Então, vai ter que ser feita uma lista e os irmãos fiquem atentos, que vai ser disponibilizado todas as informações necessárias para você participar do culto presencial. E aqueles que não participam,
né, dos grupos, procurem informações, liguem para o pastor, liguem para as irmãs, os irmãos, para que você também possa estar aqui junto conosco, louvando e glorificando o nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um, que Deus dê uma semana de paz e juntos, se Deus quiser, vamos estar aqui domingo, presencialmente, não podendo abraçar, mas aqui fisicamente, juntos para louvarmos ao Senhor. Amém. Nesse momento eu vou passar para encerrar o nosso culto, o Ministério de Louvor. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha, não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser aprovado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Ou não? Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá.